Viena é difícil um lugar que só tem pessoa da área. Ó, tem um colega da Espanha, Tá. que também é tecnólogo na Espanha e pediu a validação como técnico aqui. Tá. E tem uma da Bósnia, ela está em processo de reconhecimento, porque ela fez validação na Alemanha, mas não vale aqui. Eles deram a resposta, agora ela tem que correr atrás de tudo, e fazer com tudo crise de corona, fazer tudo de novo, mas também tecnóloga, e da área técnica mesmo de estrangeiro, tem eu, a Ivana da Bósnia, o Marcos da Espanha e a Ildiko da República Tcheca. Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um encontro aqui no nosso canal do YouTube. Hoje nós estamos recebendo aqui a presença da Márcia Mendonça, que mora em Viena, na Áustria, e nós vamos contar um pouquinho da história dela dentro do Papo de Mentalidade X. Como vocês já sabem, o Papo de Mentalidade X, ele é o programa do Instituto Simas de Ensino, onde nós contamos a história dos nossos alunos, alunos de sucesso, alunos que estão construindo uma história de sucesso, e também é o programa que serve para a gente contar a história dos nossos ex-alunos. E por que eu faço isso? Por que eu trago isso para vocês? Porque eu acredito que é através das histórias das pessoas que nós conseguimos encontrar elementos, pontos, para que a gente também possa acreditar que nós podemos trilhar o mesmo caminho. Isso dá-se o nome de modelagem. Quando eu encontro uma pessoa que ela tem um nível de resultado, eu passo a moldar os comportamentos dessa pessoa e automaticamente eu tenho uma grande chance também de chegar a esse nível de resultado. E aqui com a Márcia a gente vai fazer exatamente isso. Gerou uma certa curiosidade, primeiro porque a Márcia hoje ela está em 4 mentorias com a gente. Isso não é uma decisão fácil para um profissional tomar. E aí nós ficamos curiosos aqui no Instituto Simas de Ensino, querendo saber o porquê que a Márcia entrou em 4 mentorias. Foi aí que nós descobrimos que ela está em outro país. E automaticamente, por estar em outro país, ela não consegue ter os conteúdos que ela precisa para a sua atualização. Ela vai contar isso aqui para a gente. Tudo bem, Márcia? Tudo bem, professor Lucivaldo. Boa tarde, pessoal. Primeiramente, eu gostaria de agradecer você ter aceito o convite de contar um pouco da sua história aqui no canal do YouTube do Instituto Simas de Ensino e dizer que a sua história ela é inspiradora, viu? Espero ajudar as pessoas, incentivar os colegas que estão entrando na área ou que estão desanimados. Espero ser de ajuda para esse pessoal. Ô, Márcia, vamos falar um pouquinho da Márcia atualmente. Quem é a Márcia no momento? O que a Márcia faz? O que ela... quais os hobbies que ela tem no momento? Me conta um pouquinho aí. Ok. No momento, a gente está no verão aqui na Áustria, né? Então, meu hobby é realmente passear quando estou em Viena, no Vina Prata, que é uma grande área verde que temos aqui em Viena. Você deve ter ido lá, onde tem a roda gigante mais velha da Europa. E lá tem uma área para atividades físicas, né? Ao ar livre, a gente pode andar de bicicleta, alugar e... assim, passeios de barco, aprender línguas também é um hobby meu, agora necessidade, mas sempre foi meu hobby, aprender um idioma estrangeiro, eu aprendi um pouco de espanhol, sempre fiz cursos de inglês, e agora eu continuo estudando o alemão, que é uma língua um pouco complexa, e continuo estudando inglês, porque eu recebo muitos pacientes de diversas partes do mundo que ainda não falam alemão, então o inglês me ajuda bastante a comunicar com essas pessoas, e às vezes também espanhol, né? Então, aqui a gente tem que... Aí, então, assim, precisamos ter vários conhecimentos em idioma aqui também, né? E aí, graças a Deus, esse é um dos meus hobbies. Então, hoje eu decidi ficar em casa, porque ontem eu trabalhei bastante e tinha essa entrevista, né? E tá chovendo bastante hoje. Então, eu falei assim, não, hoje eu vou ficar em paz, não preciso sair para aproveitar o sábado, vou ficar em casa mesmo mais tranquila e cuidar um pouco da casa. Eu acho, assim, eu sou encantado, gosto muito de Viena, né? Fui a Viena em 2 oportunidades, foi no Congresso Europeu de Radiologia, e esse é o segundo evento mais importante que nós temos na nossa profissão, Radiologia. Né? E ele acontece aí, em Viena. É algo assim encantador, né? Sim.
E sempre quando eu conto essa história da Áustria, quando eu estive aí em Viena, as pessoas perguntam assim, mas por que buscar conhecimento em um congresso europeu ou um congresso tão grande, sendo que no Brasil a gente tem a JPR? É porque no Brasil nós temos a JPR, a JPR hoje ela é o terceiro, está entre o terceiro, quarto maior evento do mundo, só que as tecnologias apresentadas aí em Viena, elas demoram para chegar para a gente, né? Sim, tem essa dificuldade, eu vejo no meu trabalho, quando assim, eles falam, vamos adquirir um novo aparelho, é tudo muito rápido. E quando eu via no Brasil, a importação, o aparelho ficava preso na alfândega, tem uns certos entraves, né? Exato. E aqui, por exemplo, compra da Siemens, que é da Alemanha, é a União Europeia, ou compra da Philips, que é da Holanda, União Europeia, as coisas acontecem mais rapidamente. Uhum. Ô, Márcia, e me fala uma coisa, quem é a Márcia lá na adolescência, na infância? A Márcia era uma pessoa de posses, uma pessoa rica, porque as pessoas olham para você hoje, a Márcia mora em Viena, na Áustria, essa mulher deve ter muito dinheiro. Então, vamos contar um pouquinho engraçado. Vamos contar um pouquinho da história da Márcia. Como foi a infância, a adolescência? Como que foi que seus pais conseguiram te educar? O que seus pais faziam? Conta um pouquinho pra gente desse seu começo. Bem, como criança, eu contar um pouquinho também da minha mãe, né? Minha mãe, ela foi dada pelos meus avós, ela e as 4 irmãs, por famílias diferentes, porque a mãe dela morreu quando ela tinha 6 anos, e o meu avô não tinha condições de criá-la. Minha mãe foi dada por uma família muito rica de Belo Horizonte, mas infelizmente essa família não entendeu que é uma criança que precisava de apoio, então minha mãe teve o 2º ano do ensino fundamental, mas ela aprendeu a fazer o serviço de casa e a cozinhar muito bem com os empregados dessa família. Ela se casou, teve o primeiro filho, né? E quando ela estava grávida do 2º, o marido dela morreu atropelado. E alguns anos depois, se casou com meu pai, teve eu e minha irmã mais nova. Infelizmente, meu pai teve o vício do alcoolismo e ele não conseguiu nos educar. Aí houve uma separação, então minha mãe ficou sozinha como empregada doméstica, ganhando menos de um salário mínimo para alimentar-se a si mesma e mais 4 filhos. E aí a gente precisava de tudo. Eu agora nasci numa favela de Belo Horizonte, que é o Alto Vera Cruz, né? E assim, a gente precisava de tudo. Então, para a gente comer verdura, minha mãe conseguiu sementes para a gente plantar no quintal. Carne, a gente trocava alumínio por pintinho amarelinho e aí criava esses animais em casa para a gente poder ter carne. Quando era o dia de matar a nossa galinha ou o nosso galo, era um sofrimento. Aí tinha os que ficavam para dar ovos para a gente, né? E aí foi essa dificuldade, minha mãe, como empregada doméstica, uma senhora, nossa amiga, indicou minha mãe num hospital de Belo Horizonte como cozinheira. Ela conseguiu já o primeiro emprego dela de carteira assinada, porque essa senhora falou assim, você precisa pagar a previdência para ter direito à aposentadoria, você tem 4 filhos, tem que ter carteira assinada. E aí, minha mãe trabalhou 3 meses nesse grande hospital, e 3 meses depois ela conseguiu um emprego como cozinheira num outro hospital de Belo Horizonte, o Hospital Vera Cruz. E minha mãe trabalhou lá 23 anos como cozinheira, e ela, por o salário ser muito baixo, então ela trabalhava dia sim, dia não. Mas o dia não, ela cobria muitas férias, então ela trabalhava dia sim, dia sim. E vendia as férias, era uma loucura, ela ficava super estressada. E eu falava, gente, não, minha mãe trabalha muito, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que aprender, ela não tem estudo, e a gente não tem nada porque eu não tenho estudo. Então, eu sempre fui uma aluna muito dedicada, né, sempre tirava as melhores notas, mesmo na escola pública, ensino fraco e tal, e eu me formei em técnica em contabilidade numa escola pública de Belo Horizonte. Mas, assim, procurei emprego 2 anos como nessa área administrativa, mas, assim, eu tinha que ir a pé. Eu andava 2 a 5 horas por dia para tentar conversar com as pessoas da empresa, entregar currículo, porque o sol escaldante, mas eu não tinha dinheiro para pagar a passagem. Para procurar emprego, tinha que ir a pé. Eu precisava trabalhar. E
Aí eu consegui, depois, né, aí eu comecei a trabalhar informalmente no comércio do bairro como balconista. E aí não tinha direitos trabalhistas, mas muitos deveres trabalhistas, mas tinha, assim, um pouquinho, né, um meio salário mínimo, um pouco a mais, para eu conseguir comprar pelo menos um sapato. Tem uma história que quando eu comprei o meu primeiro par de sapato, que não tinha um solado muito fininho, que era um tênis esportivo, eu comprei para mim e para minha irmã. Gente, nós saímos mostrando esse par de tênis para toda a vizinhança, porque foi uma conquista. Hoje a gente ri. A minha irmã tá vendo, ela deve estar brava, porque eu estou contando essa história. Assim, a gente ficou assim, olha o meu tênis, eu tenho tênis, para toda a vizinhança. Hoje a gente ri. Mas nessa época foi uma conquista, era um valor. Só vocês que passaram por isso sabem o valor dessa conquista, né? Uhum. Mas, 2 anos depois, eu consegui emprego como auxiliar de escritório no Hospital Vera Cruz. Pessoal, olha só, eu falo para vocês o poder da história. Que a história, ela tem elementos que, de certa forma, ela serve para te inspirar. Vamos lá. Márcia, e aí, Márcia, eu quero fazer uma correlação da sua história com a minha, só para as pessoas entenderem, tá? Uhum. Apesar da gente hoje estar em países diferentes, mas a história, a raiz, a essência da história, ela é a mesma. Márcia nasceu na favela lá de Belo Horizonte. Eu nasci numa favela em Santo André. O pai da Márcia, o pai que a criou, no caso, ele era ele sofria de alcoolismo. Ele era um alcoólatra, sofreu de alcoolismo. O meu pai também. Eu perdi meu pai devido a uma cirrose hepática. Meu pai era um alcoolista, ele já era um viciado em álcool. A minha mãe era doméstica, a Márcia também tinha sua mãe, teve sua mãe trabalhando no começo da sua infância como doméstica, para criar os 4 filhos. Eu também. Minha mãe teve 4 filhos. Então, olha só quantos elementos que são parecidos, quantos elementos iguais. Por isso que e eu não sabia de tudo isso, estou surpreso, porque as histórias realmente elas são muito parecidas com todos os profissionais da nossa profissão. E é isso que eu quero que você aprenda com esse conteúdo que nós vamos te entregar hoje. Não importa o momento que você está passando e não importa o que você já viveu até agora. O momento que você já passou, as dificuldades da sua vida, os momentos difíceis, eles precisam servir como fonte de inspiração para você ir no seu sonho. Esse é o nosso propósito aqui com esse conteúdo. É fazer com que você olhe as histórias das pessoas que deram certo ou que estão aí vivendo uma vida melhor. Essas pessoas tiveram vidas difíceis também. Então, se liga nisso. Se liga nesses elementos. Então, Márcia, vamos lá. Aí você formou como técnica de contabilidade e você foi trabalhar num hospital como auxiliar de escritório. E como é que foi isso? Quem conseguiu esse emprego para você? Como é que foi? Bem, eu vi que tinha vaga nesse hospital, então eu me candidatei e minha mãe trabalhava lá na cozinha e eu falei, preciso muito trabalhar, tinha outros candidatos e tinham várias vagas nessa vez. E aí eu e mais algumas outras pessoas, nós fomos contratados, fui lá na entrevista, como todo processo seletivo. E aí, primeiro, eu fui ajudar na farmácia a dispensar a medicação, né, para fazer o controle de estoque da farmácia. E eu fiquei 3 meses nessa farmácia do hospital, e 3 meses depois, a recepcionista da radiologia teve um problema de saúde, e eles precisavam de alguém com urgência. Isso foi em 1990. Eles precisavam de alguém com urgência na recepção, e aí eles falaram, você quer trabalhar lá na recepção? Aí precisa, na época da datilografia, não tinha sistemas integrados, computadores. Aí eu falei, ok. Então eu fui para a recepção da radiologia, chegava um paciente, eu datilografava a ficha, os dados. Aí eu passei a entender o médico o radiologista, falou assim, olha, data de nascimento, a idade do paciente, o emprego, né, profissão, é muito importante para a gente. Aí eu ficava assim, gente, mas por que para fazer exame eu preciso saber com que a pessoa trabalha? Eu ficava curiosa, né? Assim, profissão é uma coisa muito importante, não se esqueça de colocar a profissão correta do paciente. Né? Os dados, o nome completo e tudo aí, ok, nome, idade, essas coisas. Mas por que da profissão? Por que profissão é importante para fazer um exame de raio-x? Eu ficava sem entender. E
eu tinha que ler os pedidos médicos, que foi já o primeiro desafio, né? Aquelas caligrafias maravilhosas. E aí eu tinha que datilografar as etiquetas para identificar as películas de exames, de acordo com o pedido. Aí vinha lá, punho em 4 incidências. Aí eu, etiqueta, 1, 2, 3, 4, 5. Aí eu datilografava 5, era muito trabalho. Aí vinha os textos, por que é que você datilografou 5? Ah, porque tem 4 incidências, mas o envelope 5. Não, punho, a gente faz em apenas uma película, você precisa de uma. Aí vinha o tórax e 2 incidências, eu precisava de 3. Gente, que loucura! Por que tórax? É só 2, eu preciso de 3 etiquetas. Punho, são 4, eu preciso de uma. Eu quero entender como é que isso funciona. E depois eu comecei a agendar exames e a datilografar os laudos. Hiperprolactinemia, acentuação da cifose torácica, cardiomegalia. O que é isso? Esses médicos veem tudo isso nesse tanto de coisa preto e branco. Aí vi as imagens do ultrassom, trombo mural, como assim? Como que eles veem isso tudo? Eu quero entender isso. Aí eu comecei a ajudar os técnicos a posicionar os pacientes. Eu chamava os pacientes para a sala, é pé. Então, tira os sapatos, a meia do pé em estudo, senta na mesa. Ah, não, esse é em apoio, só tirar sapato e meia, o paciente vai fazer em pé. Ah, esse tórax, né, abdômen. Eu comecei a entender o que precisava, como que era o preparo para cada exame. E os preparos para os exames radiológicos também. E aí eu comecei a ajudar os técnicos na câmara escura, na época era câmara escura. Né? E, assim, às vezes tinha um técnico para atender em 3 salas e o corredor lotado, né? Agendados, externo, pacientes do hospital, internados e do pronto-socorro. Então, era aquela loucura. Eu falei, não. Aí eles me ensinaram a revelar. Aí, olha, não pega no filme. Unha e digital no filme não pode, só pelas extremidades. Aí, eu colocava o paciente nas 3 salas, então eles faziam exame da sala 1, colocava os chassis no passa-chassis, eu revelava, enquanto eu revelava, eles faziam o exame da sala 2. Aí eles usavam os números de chumbo para não se confundirem, né, para sair no raio-x. Aí, enquanto eles terminavam o exame da sala 2, eles iam fazer o controle do exame que eles já tinham realizado na sala 1 para ver se estava bom. Liberava o paciente, fazia o exame da sala 3, Márcia revelava. Falei, não, eu quero aprender mais. Aí eu comecei a entender, eles começaram a me explicar a anatomia. Aí eu falei, mas onde que eu vou fazer esse curso? Eu quero fazer. Não tem em Minas Gerais, só no Triângulo Mineiro. Mas como é que eu ia sair de Belo Horizonte para ir para o Triângulo? Eu ia precisar de um apartamento, uma casa para morar, eu ia precisar de um emprego para poder fazer o curso no Triângulo. Aí não tinha internet assim como hoje para a gente olhar vagas à distância, em 1990, 91, 92. E pode continuar? Pode Aí falar. Apaixonei pela radiologia, eu ficava encantada com os exames. Nossa, deu para ver isso. Aí angulava o raio do crânio e saía tudo diferente, né? Fazia o Towner e o outro era P também, sem angular, ficava diferente. Gente, eu quero aprender isso. Aí apareceu o curso do Cefet, fiz o vestibular em 99, que veio o curso. Eu comecei a trabalhar no hospital na radiologia em dezembro 99? De 90. Em 99. Primeiros cursos, quase. Eu fui da primeira turma do Cefet. Os primeiros cursos. Mas, assim, os primeiros cursos no Brasil, né? Uhum. Nossa, que legal. E aí você foi fazer tecnólogo? Sim, fiz o vestibular, fui aprovada, fiz o curso de tecnólogo. E aí você teve que sair de Belo Horizonte para ir? Não, o Cefet de Minas é em Belo Horizonte, no bairro Gameleira. Nossa, aí você se matriculou na hora. Matriculei, fiz o vestibular e falei assim, eu tenho que passar nesse vestibular. Eu passei, graças a Deus. E fizemos uma visita técnica no CDTN, Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear. E me fala uma coisa, esse curso teu, quantos anos? Eu comecei no segundo semestre de 99, mas foi concluído em 2003, por causa de greves, né, serviço federal, aquela coisa. Federal, então. Coisa, quantos alunos na turma? No início eram 35. Aí logo depois passou para 32, mas eu acho que 16 se formaram. 16 se formaram, isso é. A gente percebe que a peneira, ela acontece mesmo em qualquer parte do Brasil, né? Desses 16, quando você estava ali estudando e tal, como que era o convívio com os alunos? Como é que foi o estágio? Onde você estagiou? Como é que foi os técnicos receberem vocês da primeira turma de tecnólogo de BH? Como é que foi isso?
No início foi difícil, o curso não era reconhecido, o pessoal não sabia muito bem o que era o tecnólogo, havia uma preocupação, a tecnólogo vai querer laudar, o tecnólogo vai querer consertar aparelho, eles não sabiam, eu falei, não, a gente vai fazer exame, só que com um pouco mais de conhecimento, a gente vai ter aula de ultrassom, mas ultrassom industrial, só os médicos podem fazer ultrassom médico, e é para fazer exame, tá? Aí tinha um certo preconceito, um certo medo da gente, tecnólogo, vir agora concurso superior e tomar essas vagas, né? Porque era a primeira turma. Ô, Márcia, e que idade você tinha quando você se matriculou no tecnólogo? Eu tinha por volta de 30 anos, E me fala uma coisa, entrar numa faculdade depois dos 30. que envolve tecnologia, primeira turma, mulher, essa é uma das histórias que as mulheres contam, porque não conseguem emprego, idade. Como é que foi isso? Como é que foi lidar com isso? Eu tinha, assim, dentro de mim aquela força, assim, eu vou conseguir me formar e eu vou trabalhar nessa área, eu gosto disso, eu ajudo os pacientes, eu tenho paciência com os pacientes, então eu vou conseguir. Aí até uma médica radiologista conversou comigo, falou assim, olha, tem muitos médicos que estão contra, porque vocês vão laudar. Eu falei, não, nós não vamos laudar. E eu primeiro me candidatei para um estágio numa clínica, e o técnico foi super grosseiro comigo, não só comigo, com outros colegas também que eram de tecnologia. Não era assim, não era o problema Márcia. Ele tinha os Sim. motivos dele, lá, sei lá Tinha uma quais, resistência, né? Uma uma resistência. resistência. Me fala. Ah, tá. E aí eu não gostei de como eu não estava conseguindo aprender. Sabe quando a pessoa finge que está te ensinando, mas te sabotando? Só que a gente percebe, né? Aí alguém que vê, tá te ensinando, mas só que a gente mesmo percebe que não está. Só que aí teve vaga para um estágio no CDTN, né, que era com radioproteção, teste de constância, levantamento radiométrico, olhar os radiadores, calibrar dosímetro. Eu tinha interesse também nessa parte física de radioproteção, aí eu me candidatei para essa vaga de estágio e eles me selecionaram. Então, eu abandonei o estágio na clínica e fui fazer o estágio lá no CDTN, com radioproteção. Ah, que legal. E como Né? é que foi essa experiência? Nossa, maravilhosa. Foi assim, eu não sabia o que eu gostava mais, se eram os exames lá no hospital ou se era a radioproteção. E enquanto você era estudante, estagiária, em que momento você conseguia hora para fazer estágio? Porque você trabalhava no hospital. Sim, Me Aí eu conta. pedi uma mudança de horário, né? Porque para eu fazer estágio, eu estudava à noite, saía às 5 horas do trabalho, né? E ia para a faculdade, ficava até 11h30 da noite, mas para fazer estágio durante o dia. Aí eu perguntei da possibilidade de eu trabalhar na escala 12 por 36. Então, um dia eu dava um plantão de 12 horas no hospital, no Folgado. outro dia eu ia para o estágio. Ah, que legal. Mas O só que aí, estágio seu final de semana acabou, né? 12 por assim, 36. não tinha, né? Aí no dia que eu estava de folga era ou sábado ou domingo, mas eu tinha que fazer os trabalhos de faculdade, escrever o trabalho de conclusão de curso, então não tinha folga. Vamos lá. E aí a Márcia se forma no tecnólogo. E aí, o que acontece agora? Qual é o próximo passo? E aí um técnico lá do Hospital Veracruz falou, Márcia, tem uma vaga para radioterapia em outro hospital, por favor, faz o seu currículo e me dá, porque eu vou levar para lá, para esse outro hospital. Aí eu falei assim, mas radioterapia? Eu fiz estágio foi em radioproteção, como que eu vou trabalhar na radioterapia? Não tem problema. E aí a coordenadora dessa radioterapia me ligou, eu falei com ela, eu não sei fazer radioterapia, eu não tenho noção. Ela, não temos técnicos com experiência disponíveis no mercado, você vai aprender aqui. Então vem para cá. E aí eu comecei a trabalhar lá na radioterapia, então eu trabalhava no hospital, aí eu voltei, mudei meu horário de novo, graças a Deus eles permitiram. Aí eu comecei a trabalhar até 17 horas de novo, né, no Hospital Veracruz, de segunda a sexta, e às 17 horas eu saía e ia para o meu serviço de radioterapia, a partir de 18 nesse hospital, na Nossa, radioterapia. o dia inteiro fora de casa. E nesse tempo, a radiologia do Hospital Veracruz, né, que eu trabalhava na área administrativa, foi terceirizada por uma outra grande empresa de diagnóstico de Belo Horizonte. E nessa empresa eu queria ir para a área técnica, e aí na entrevista eles me falaram, olha, para trabalhar aqui,
na área técnica, a gente pede um mínimo de 12 meses de experiência, e você acabou de formar e começou agora na área. Você pode vir trabalhar conosco como faturista, que é um serviço que você já sabe fazer, aí são 44 horas por semana. Aí eu vi que eles tinham 3 vagas para digitação de laudos nesse grande laboratório. E eu falei assim, ok, mas eu já trabalho lá no outro hospital e ainda não tenho 12 meses. Eu gostaria de continuar para ter essa experiência, mas eu vi que os senhores têm 3 vagas para digitação de laudas em 3 horários diferentes. Eu gostaria de me candidatar para a área da manhã, como digitadora. Ah, mas o salário é menor. Eu falei, não tem problema, mas aí eu vou ter esse tempo para eu continuar no meu outro emprego, na área que eu me formei, e aí um dia eu posso ter os 12 meses, e se os senhores tiverem vaga, eu me candidato. Tem certeza? Tem. Então, quer fazer prepare-se para o teste de digitação. Assim, prepare-se, eu digito laudo todos os dias. Como assim, prepare-se? Eu já estou acostumada com os termos, pode me dar um laudo radiológico para digitar. E, não, preparo. Falei, não, eu posso fazer esse teste agora. Tem certeza? Tem. Então, eu fiz. Foram 2 textos. Um era uma música que eu já conhecia, a letra, do Toquinho, Aquarela. Eu falei, olha, eu nem olhei o texto, porque eu amo essa música, eu digitei tudo sem olhar. Você pode me dar outro texto. Obrigada pela sua honestidade, então, digite outro texto. Foi ótimo. Então, na próxima semana, pode começar na parte da manhã, de 8 às 14, como digitadora. Nossa. E comecei, aí os meus colegas viam que eu ficava lá um pouco depois do serviço. Por que você sempre fica? Porque eu tenho que ir para o meu outro emprego. Mas você trabalha em outro lugar com digitação? Não, eu sou técnica em radioterapia. Você fez curso? Sim. Só que é o meu primeiro emprego, e aqui eu quero passar para a área técnica, mas eu preciso de 12 meses de experiência. Aí havia uma colega que havia feito o curso, só que nessa época uma outra escola abriu o curso de técnica em radiologia, particular lá em Belo Horizonte. Teve o Cefet e teve o Novo Rumo, com um curso técnico, que era particular. Essa colega da recepção havia acabado também de concluir o curso técnico em radiologia, e ela não teve oportunidade, embora fosse funcionária há muitos anos lá, nessa grande empresa de diagnóstico. Aí ela falou assim, olha, você está iludida aqui, para com isso, você não vai conseguir, porque eu mesma trabalho aqui há não sei quantos anos, e eu formei, eles não me deram nenhuma oportunidade aqui. Então, eu não esqueço da risada. Você está iludida. E olha, tem outras pessoas aqui da recepção que fizeram uma administração, continua como recepcionista. Tem gente que fez psicologia, continua como recepcionista. Eu sou técnica em radiologia e continuo na recepção. Você está iludida, você não vai conseguir, desista disso, isso é mentira. Eles me falaram no Recursos Humanos que a empresa valoriza o funcionário. E você acreditou, assim, sim, eu acreditei. E aí, eu ficava pedindo a oportunidade de treinar lá na coordenação técnica, daí não dava. Né? E teve uma mudança na coordenação da radiologia, onde veio uma coordenadora do sul do Brasil para coordenar tomografia e ressonância. E mamografia, raio-x, densitometria, o outro coordenador continuaria. E aí eu comecei a pedir a oportunidade de aprender alguma coisa de tomografia. Aí essa coordenadora falou assim, olha, você fica muito na sala de comando, que é uma área monitorada, sem autorização. Isso me incomoda muito. E a sua função é ser digitadora. Aí eu falei, sim, mas eu quero aprender. Quando não tem nenhum laudo para digitar, eu fico lá, mas eu não entro na sala de exame. Tudo. Sim, mas você não pediu autorização. Por que você faz isso? Eu falei, porque eu quero aprender. Aí ela falou assim, olha, nós vamos te dar a oportunidade de aprender ressonância 1 mês fora do seu horário de trabalho de digitação. Você quer? O que aconteceu nesse intervalo? Depois de 8 meses na radioterapia, não deu certo, eu fui desligada. Fiquei super chateada, quase assim, ai, que tristeza. Isso foi muito injusto, até hoje eu sei que foi injusto, e eles também sabem, né? E por N motivos, mas assim, no dia eu achei que foi assim, uma perseguição, mas na verdade era um propósito de Deus. Sim, a gente nunca entende, é igual essa moça que te procurou, e ela falou, aqui não muda, aqui sempre foi assim, eles não valorizam os funcionários. Calma, a gente não sabe o dia de amanhã, o dia seguinte. A gente não sabe. Você acreditou numa promessa que foi te passado num processo seletivo, que eles valorizam os colaboradores. Sim. Trocou a gestão, trocou tudo aquilo que vinha acontecendo até então.
Então, assim, quando a pessoa ela te dá um feedback como esse feedback, para todos vocês que estão aqui no canal do YouTube, esse feedback é em cima do mapa que ela tem na mão. É o GPS que ela tem ali, o localizador dela. Mas não representa o mapa que a Márcia tem na mão. Então, o mapa, ele não é o território. Ele é apenas uma condição que a pessoa está passando por aquele momento. Talvez ela não recebeu a oportunidade porque ela não tem o perfil da empresa. Então, assim, Ele já conheceu há muitos anos, não sei. Não é? São vários fatores que as empresas analisam, mas eu quero dizer para você que não é uma regra. Então, trocou uma gestão, trocou uma coordenação, pronto, acabou. Ou você é demitido, ou você é promovido. Tudo acontece, pessoal, na vida da gente por um propósito. Eu tenho muitos alunos que eles saem da profissão porque eles são promovidos em outras áreas. Só que passam 5, 6, 7 anos, a pessoa quer voltar para a radiologia porque ela ama a profissão. Ela conta isso para mim. Ah, Lucivaldo, eu amo muito essa profissão. Eu falei, mas você ama, mas você ficou 7 anos fora. E pode ser inúmeros fatores. Promoção, gestação, mudança de cidade, troca de coordenação. Pode ser tantos fatores. Então, a gente só precisa ouvir o que a Márcia está falando aqui, porque você vai entender nesse bate-papo que nós estamos trazendo para você hoje. E aí, Márcia, me conta. Fez estágio de ressonância. Aí ela falou assim, olha, pode treinar fora do seu horário de trabalho. Depois de um mês, ela falou assim, olha, você quer essa vaga? A gente tem a vaga para técnico de ressonância no horário mais noturno. Se eu estivesse ainda na radioterapia, eu não aceitaria, né? Só que tem uma coisa, você vai sair da área administrativa de digitação, você não quer o faturamento, e vai passar como trainee durante 1 ano na ressonância magnética. Se não der certo, acabou a empresa para você. Você vai ter que procurar uma outra colocação. Não tem como rebaixar um funcionário. O funcionário é promovido, mas rebaixar não podemos. Aí você... bom refletir se você quer isso mesmo. Eu falei assim, aí eu falei assim, na ressonância direto, mas eu queria era o raio-x ou mamografia. O pessoal falou comigo que ressonância é muito difícil, é melhor começar de uma área mais fácil, aí que eu vou ter muita dificuldade na ressonância. Aí essa coordenadora falou assim, eu achei que você gostava de desafios, você quer facilidade? Então você não serve para mim, eu tinha enxergado diferente. Aí eu olhei e falei assim, mas eu gosto de desafio, eu quero essa vaga é minha. Eu gosto de desafio. Não, eu já estou, a vaga já é minha. Olha só, que interessante você falando isso, né? Aí a Maria postou o seguinte, boa tarde, o fator sorte conta muito e a época também. Não, Maria. Comportamentos humanos, eles são repetidos, são iguais, desde quando surgiu essa questão da humanidade, ter inteligência, raciocínio. Nós vamos falar sobre isso aqui, e você precisa ficar até o final para você entender, porque não é época, não é lugar, não é cidade. A Márcia mudou a história dela várias vezes. Fica aqui para você entender como ela chegou até a Áustria. Porque, imagina, então se a gente está falando aqui de sorte e da época, ela está na Áustria há pouco tempo. Se a gente está falando aqui de sorte, ela teve que causar essa sorte na vida dela. Ela teve que abrir esse caminho, essas portas. E depois ela teve que chegar lá, aprender tudo novamente. Ela teve que aprender um idioma que ela não dominava. Ela teve que... São várias coisas. São vários fatores. A gente está falando de pouco tempo. E hoje ela trabalha na área, ela vai contar isso também. Tá? Então, segura aí, porque você vai perceber que talvez falar que é sorte, talvez falar que é a época, é uma coisa que a gente coloque como barreira para a gente contar como justificativa o porquê a gente ainda não chegou na oportunidade que estamos em busca. Tá? Segura aí que nós vamos fechar isso aqui, você vai gostar. Ô Márcia, e aí? Começou a trabalhar com ressonância? Sim, aí como técnico de ressonância trainee, o meu salário era 40% maior do que técnico em radioterapia. E aí eu fiquei 1 ano como trainee, depois de 1 ano eles me chamaram e falaram assim, agora você vai ser efetivada como técnica em ressonância. E aí tive de novo um aumento de salário de 30% depois de 1 ano. Que legal. E aí eu fiquei lá no Hermes Pardini até... desculpa, falei o nome da empresa. Foi sem querer. Aí eu fiquei nessa empresa até janeiro de 2009, eu pedi demissão. E em 2009 eu fui trabalhar na minha área de estágio, que era com proteção radiológica, né? Aí tinha muitas viagens, né? A gente, em viagem a trabalho, é viagem a trabalho, não é passeio. Então, a gente
chegava direto da cidade, eu com meu patrão e uma outra colega, a gente ia direto para fazer os testes nos aparelhos, né, teste de constância, levantamento radiométrico, e aí eu tinha que estudar bastante, porque eu tinha que dar palestras sobre radioproteção. Então eu comecei a fazer portaria 453 da época, decorada, né? E, assim, métodos de trabalho, o que os técnicos poderiam fazer, dar sugestões para evitar repetição de exames, essas coisas, assim, fatores técnicos, radioproteção. E, nesse tempo, surgiu o concurso da FEMIG, Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais. Aí eu fui aprovada, né, porque eu estudei para a prova. Não adianta você querer ser aprovada no concurso e só fazer inscrição. Você tem que estar sempre em estudo. E eu aprendi isso depois de aprovada, mais ainda com os meus colegas que estavam lá, que foram aprovados também neste concurso. Eles são concurseiros, eles fazem todos os concursos e são aprovados em todos. Mas eles sempre estão estudando, sempre. Mesmo tendo emprego, eles sempre estão estudando. E aí você foi aprovada no concurso? Sim, na FEMIG. E fui nomeada em 2011, tomei posse em 2011. E aí ficava de segunda a sexta na empresa de radioproteção, onde eu tinha muitas viagens. Aí os meus plantões eram sábado e domingo, né? 12 horas sábado, 12 horas domingo, porque eu não tinha tempo durante a semana. Então, eu não tinha folga, só quando tinha feriado durante a semana. Nossa, mas eu queria comprar um carro. Falei, não, eu quero comprar um carro, então eu tenho que conseguir fazer isso. Então, eu não nasci rica, então eu tenho que trabalhar para conseguir as coisas. E é engraçado porque você viu isso na sua mãe, né? Uhum. Você viu a sua mãe trabalhando para criar vocês 4, você falou, meu, tá no sangue. Para pensar, você fazia exatamente a mesma coisa. Você ia atrás dos seus objetivos, dos seus sonhos, né? E aí, como é que foi ficar nesse concurso? Eu fiz, aí pronto, não tinha aquela prática em raio-x, né? Era ressonância e radioproteção. Aí quando eu passei tudo, falei, não, e agora? Preciso aprender a fazer raio-x de verdade, não só em palestras, não só essas coisas técnicas, de fatores técnicos de exposição. Aí eu me matriculei nessa escola particular de radiologia de Belo Horizonte em algumas disciplinas, que foi para crânio, membros superiores e inferiores, para eu ter noção quando surgisse a minha nomeação, quando apareceu, falei, não, está chegando a minha nomeação, eu tenho que aprender. Então, eu cursei, professor Ricardo Macedo, lá do Novo Rumo, obrigada pela sua ajuda. Que legal, que legal. E aí eu aprendi com a professora Kelly Bittencourt, com o Ricardo Macedo, a ter noção de como posicionar. E aí comecei, no fim de semana, falei com a coordenadora lá, falei, olha, não tenho prática em raio-x, vou ter que aprender aqui, tá tudo bem? Ela, tudo bem, a gente precisa, se você tiver disposição para aprender. Tem vários colegas aqui já com experiência longa. Esses colegas lá me ajudaram também bastante, me mostrando as incidências, aí tinha 2 ortopedistas na época lá atendendo ao mesmo tempo, sempre tinha um plantão de 2 ortopedistas, então, e os exames sempre eram alterados. No SUS, não sei por que, os exames sempre são alterados. Os pacientes que iam para a radiologia realmente precisavam dos exames. Dificilmente a gente pegava exame. Quanto tempo você ficou ali? De 2011 até 2018, quando eu pedi exoneração para vir para a Áustria. 2011, me fala uma coisa, 2011, 2018, você era uma concursada, que significa que você tinha uma estabilidade? Sim, tinha estabilidade. E de repente, já tinha passado o estágio probatório. Mulher, você já estava com tudo certo, garantido, zona de conforto total, empregada, concursada, e aí você me inventa de sair do Brasil. Do Brasil. Como que você tomou essa decisão? Em que momento a Áustria? Me conta essa história. Ok. E nesse intervalo, né, em 2012, surgiu de novo a oportunidade na ressonância. Eu voltei para a ressonância e fiquei de 2018 até de 2012 até 2018 na ressonância. Que minha paixão também. Né? Aí, eu conheci meu marido, ele foi passar férias no Brasil, ficou hospedado na casa do meu irmão mais velho, né? Porque a cunhada do meu irmão mais velho é casada com um austríaco, e ele é o melhor amigo desse austríaco. Aí nos encantamos e tal, e aí ficamos em contato sempre, mas aí ele falou assim, olha, eu já estou velha e você também não é nova. A gente vai ficar nesse relacionamento à distância, assim, é melhor a gente não ter mais contato,
ou você vem para a Áustria, porque para mim, que eu já sou mais velha, quase aposentando, ir para o Brasil não dá. Aí você pensa, ou a gente não tem mais contato, ou você vem para cá. Porque para mim, a estabilidade da Áustria é muito maior do que a estabilidade do Brasil. Para nós dois, a Áustria é melhor. Sim. Aí eu, não, mas eu tenho concurso público aqui, tem emprego na ressonância, ai meu Deus e tal. Aí eu falei assim, mas com o que eu vou trabalhar aí? Eu preciso ter minha própria renda. Ele, trabalhar na radiologia. Eu disse, não, mas eu não tenho um diploma austríaco, eu não falo alemão. Começa a estudar alemão aí no Brasil, e a gente vai olhar o que você precisa para trabalhar aqui na área. Ele foi no setor de validação de diploma, né, para verificar, para fazer essa pesquisa, e aí eles informaram para ele: diploma, apostilado, com tradução juramentada. Tá. Grade curricular, as emendas das disciplinas com a grade, com a carga horária, com tradução juramentada, firma reconhecida. E a declaração das empresas onde eu trabalhei, descrevendo as minhas atividades também com firma reconhecida e traduzida. Uma observação. Se você conseguir esses... Aqui para a Áustria, estou falando para a Áustria. Se você conseguir tudo isso em inglês, não precisa traduzir. Só que eu não consegui em inglês. Os documentos oficiais, eles aceitam se estiverem em inglês. Eles me falaram. Mas me fala uma coisa, você quando foi para lá, você falava o alemão? Eu tinha o A1, ou seja, nada. Nada. Você falava inglês? Um pouco, né? Um A2, inglês A2. Um A2. E aí você tinha que pegar todos os seus documentos, apresentar lá, e lá nós temos a formação como tecnólogo e a formação do técnico, que seria o assistente aí que você estava me explicando. Qual foi a sua decisão? Como eles falaram o que eu precisava, eles falaram, é possível, porque ela tem muita experiência, mas tem que estar aqui na Áustria já com um visto para poder fazer as provas de validação aqui. Porque você tem que ter um visto que vai passar dos 90 dias, você vai ficar mais de um ano para fazer essas provas, então precisa de visto. Até 90 dias, podemos ficar sem visto, né? No espaço Schengen. Isso. Acima de 91 dias já precisa de visto. Aí o meu marido falou, então a gente vai casar. Providencia os documentos para o casamento para você ter visto. Aí, não, eu pedi demissão no último momento. Mulher, que história top. Eu quero casar ou não quero casar? Eu quero esse relacionamento, eu não quero. Mas ele é tão gente boa. Eu falei, ai meu Deus, mas sair do país, eu já sou velha. Abri mão de 2 empregos, um com estabilidade. E nessa idade... aprender outro idioma, aprender tudo de novo. Aí ele falou, olha, ou a gente casa, ou a gente não tem mais contato. Me fala uma coisa, com que idade isso? 48. 48. Putz. Eu me casei com 48 anos. Meu, que show, Márcia. E aí, me fala aí, foi lá, você tinha que escolher tecnólogo ou técnico? O que você tomou de decisão? Ok. O setor de validação, a funcionária de lá falou assim, olha, você tem um curso superior no Brasil, e aqui na Áustria nós temos curso técnico superior, tem o Röntgenassistenten, que é o técnico, e o Radiologie Technologie, que é o nível superior. Se você pedir a validação do diploma como tecnólogo, eles vão te dar um não, porque já vivemos isso aqui algumas outras vezes, inclusive com pessoas da própria Europa, inclusive com pessoas da própria Europa. E se você pedir, eles vão te fazer visitar o curso no mínimo 3 anos, com aulas de 8 às 18 horas, de segunda a sexta. Mas se pedir como técnico, que é uma formação inferior, você vai conseguir essa validação, embora eles peçam alguns requisitos. E na prática, é quase que a mesma coisa, não tem uma diferença tão grande no salário e nas atribuições. A atribuição mais diferente é que o tecnólogo também coordena os setores, ele coordena. E você não vai ter, depois, se você quiser, você pode fazer, depois que já tiver experiência e estiver à disposição, faz o curso de novo de tecnólogo. Mas como técnico, você vai conseguir trabalhar. E é o que eu fiz, eu pedi a validação como técnico, né? Aí precisava de conhecimento do idioma. E como que é esse processo? O Ministério de Validação, que é o MA40, Magistratabteilung, né? MA, envia esses documentos
para o setor da onde você quer trabalhar. No meu caso, profissões da área de saúde. Então, eles enviaram para o Ministério da Saúde, que controla, né, que regula as profissões da área de saúde. E o Ministério da Saúde falou assim, é possível trabalhar aqui desde que cumpra tais requisitos. Mas pode já trabalhar como assistente em clínicas ou hospitais, não como técnico, mas auxiliando na execução de exames, chamar paciente, essas coisas, por causa da longa experiência no Brasil. Tá. Mas para fazer os exames em si, precisa da validação. Certo. E eu já estava, assim, nervosa, né? Então, nos 3 primeiros meses, eu não trabalhei aqui. Certo. O primeiro mês eu me sentia de férias. O segundo mês ficou um pouco estranho, porque eu saía para fazer as aulas de alemão. No terceiro mês eu queria voltar para o Brasil, porque eu estava me sentindo uma inútil. Já estava surtando. Uhum. Já tava... Aí o meu marido falou assim, eu falei assim, não, eu vou dar um plantão, eu tenho que dar um plantão antes de vencer os 30 dias, porque eu pedi licença casamento na FEMIG, né? Férias regulamentares que eu tinha e férias prêmio. Tá. E depois eu pedi a minha irmã, que é a minha procuradora, para entregar o pedido de exoneração. Tá. E assim que eles protocolaram esse pedido, eu tinha 30 dias para me arrepender. Eu tinha que dar um plantão até no 30º dia, até o 26º dia, desculpa. Eu tinha que dar um plantão até o dia 26 de outubro de 2018, mostrando que eu tinha me arrependido, que eu não estava abandonando o meu cargo, não. Aí eu falei com meu marido, eu vou passar 3 meses no Brasil, eu vou dar esse plantão. Ele falou, se você for agora, você não vai voltar, porque o passo mais difícil você já deu, você vai voltar para trás, então você não volta. Não volta. Vai ter que começar tudo de novo, vai acabar o casamento. Eu fiz a mala, eu fiz as malas. Puxa ele ficou numa tristeza, E aí o amigo dele conversou comigo, né? Veio para nossa casa e falou, não, se você voltar, eu sou casado como estrangeira, a gente está junto há 13 anos, essa dificuldade chama dor do imigrante. Todo imigrante, em qualquer lugar do mundo, passa por isso. Pesquisa na internet que você vai achar. Então, você tem que enfrentar agora essas dificuldades. Aí ele me pediu para conversar com uma psicóloga brasileira, que é amiga dele. Aí ela falou comigo, olha, não faz bloqueio não, e essa é o que você está falando, você vai chorar muitas vezes por pesquisa. Até os colegas podem pesquisar. A dor do imigrante, que chama o texto. Gente, descreve exatamente o que sentimos. Aí eu falei com meu marido, quero trabalhar. Você não fala alemão ainda o suficiente, mas eu preciso trabalhar. Você só vai conseguir como auxiliar de cozinha ou auxiliar de serviços gerais. Não tem problema. Aí a gente entrou na internet no Arbeitsmarkt Service, que é o nosso Cine do Brasil. Tá. Aí tinha uma vaga, 10 minutos da minha casa de metrô, que era para trabalhar como auxiliar de serviços gerais num escritório de advocacia 9 horas por semana. Tá. Aí eu olhei o salário e falei, é pertinho de casa, são só 9 horas por semana, eu continuo aprendendo alemão e eu vou poder eu mesma pagar o meu curso de alemão. Não vou precisar ficar com o meu marido pagando tudo. Marido, isso foi, né? Para mim não, isso foi para mim super estranho. Não, e é interessante assim, lógico que é estranho, com toda a sua história, com certeza. E assim, o interessante é que você se sente útil, você se sente ali produzindo, né? Que é o que todos nós precisamos entender isso, né? A gente precisa produzir. E aí eu mandei, eu me candidatei a essa vaga, eles me chamaram na mesma semana para entrevista. Eu tenho certeza que você quer trabalhar limpando tudo? Eu falei assim, eu já limpei muito na minha vida antes de conseguir emprego formal e não tem problema nenhum, eu preciso me sentir útil. Aí os advogados, aí todos os 4 patrões advogados foram conversar comigo, tem certeza? Tenho. Gente, foi a salvação, foi a cura da minha depressão de imigrante. Porque eles me tratavam tão bem naquele escritório, assim, o pessoal da limpeza, assim, nossa, ela é muito importante, precisamos, porque ela coloca grão de café na máquina de café, ela tira poeira, ela prepara salas de reunião. Márcia, você trazer isso é tão importante, porque essa é uma dúvida que os brasileiros que querem morar fora têm. Será que quando eu chegar lá eu vou ser aceito? As pessoas não têm noção de como nós somos tratados fora do Brasil, né? E é importante você falar isso, até porque você está numa atividade que tem muitos países que ninguém quer fazer. Se não tem imigrante para fazer, quem faz? Inclusive a minha outra colega lá é da Polônia, aqui era, agora ela é aposentada, né? Então, polonesa. Você vê, se não tem imigrante para trabalhar, quem é que vai fazer o serviço? Então, assim, muito importante você trazer isso. E aí, essa fase agora?
Aí depois, isso foi em outubro de 2018. Quando foi no final de dezembro de 2018, eu recebi a carta do Ministério da Saúde falando o que eu ia precisar fazer para validar o diploma. 5 provas comissionais e 160 horas de estágio. O que são essas provas comissionais? Vem a comissão do Ministério da Saúde, junto com o professor da área, e eles fazem perguntas, a prova é oral e prática. Não é escrita. Sim. Aí eles fazem, você não pode gaguejar, não. Se você gaguejar, você não sabe. Aí já tinham me alertado, né? Aí eu, nossa, 5 provas. Aí o que eu ia fazer? Primeiro, você tem que se inscrever numa escola pública da área uma escola pública que oferece essa validação. No meu caso, foi a escola do Hospital das Clínicas, aqui de Viena, do AKH, né? Allgemeines Krankenhaus. E aí, a gente faz primeiro um Aufnahmetest, que é um teste para ingressão nessa escola, para você fazer essas provas. É tipo um vestibular. Sim. Foram quase 5 horas de prova. Matemática, alemão, raciocínio lógico, aptidão psicológica para a área de saúde, né, assim... Aí eu, meu Deus do céu, agora eu vou ter que lembrar matemática lá do 2º grau, lá do 1º grau, tudo. Mas eu tinha visto uns modelos na internet, aí eu treinei com meu marido, aí eu falei assim, tudo a gente tem que fazer um treino. E aí eu fui aprovada nesse Aufnahmetest, recebi a carta pelo correio. E aí eles me falaram, agora vem para a entrevista, para essa admissão. Você já viu um programa no Brasil de entrevista em que o entrevistado senta no meio e os entrevistadores fazem uma roda? É a mesma coisa. É aquilo. Vieram os coordenadores e professores, eu ficava sentada no meio, na cadeira que gira, e cada hora um fazia uma pergunta e eu tinha que rodar a cadeira e responder, mas eles perguntaram tudo da minha vida, desde a minha infância, por que eu estava na Áustria, como que eu conheci meu marido, meus hobbies, tudo, por que área de saúde, e também depois dessa parte pessoal, né, eles repetiam a pergunta que eles já tinham feito no início, sabe? Para ver se você se contradiz, né? Eu acredito que sim. Assim, as perguntas repetiam, não, e aí? E como é que você conheceu seu marido? Eu disse, gente, mas eles já me perguntaram isso. Ele estava de férias no Brasil, hospedado na casa do meu irmão mais velho. Assim, e depois vieram as perguntas de anatomia, né, de aparelhos de exame. Né, eu falei, a minha prática é mais na ressonância magnética, e eu trabalhava no hospital ainda com câmera escura. Até hoje, lá nesse hospital da FEMIG, é a câmera escura. Sério? Até hoje, lá em Belo Horizonte. Quase todos os hospitais da FEMIG ainda tá nesse processo antigo. E aí ficava aquela contraste, né? Ressonância magnética e câmera escura. E eu fui aprovada nesse Bewerbungsgespräch que chama, que é a entrevista de admissão. Aí eles falaram, ok, recebi a carta falando, agora, a partir de setembro de 2019, pode vir frequentar as aulas. Eu vim em 2018. Fiz a prova em fevereiro de 2019. E 2 meses depois, essa entrevista. E aí, 1 mês e meio depois, veio a resposta que eu podia frequentar as aulas para me preparar para as provas que começariam em setembro de 2019. E aí eles me ligaram e falaram, aprimore o alemão para entender as aulas. Visita, faz curso voltado para a sua área. Sim, sim. E aí, há um setor aqui da Áustria que cuida das pessoas que querem se integrar à cultura, WAF. Eles falaram assim, a gente vai pagar uma parte, vai pagar até 3.000 euros, nós vamos pagar 70% do seu curso de alemão voltado para a nostrificação. Então, eu paguei 300 euros e eles pagaram 2.700, que foi o curso que me ajudou bastante. Que legal. Aí, para quem, não é só para a Márcia, não, para todos os imigrantes que querem fazer isso, que querem se integrar à cultura. Aqui tem muita valorização do estudo. Sim, sim. E aí, graças a Deus, foi de muita valia essa ajuda da Áustria. E eu fiz as provas. 2 provas seriam em dezembro de 2019 e as outras 3 seriam em abril de 2020. As de dezembro de 2019, ok. Abril de 2020, adiada. Pandemia. Então, até que eu consegui fazer o processo completo, já era o final de 2020. Olha só, final de 2020. E você começou a trabalhar com imagem aí quando?
direto fazendo exame, em fevereiro de 2021, tem pouco tempo. Nossa, Márcia, é agora? Não, mas em fevereiro, assim que eu recebi a resposta lá da minha notificação, eu procurei clínicas de radiologia na internet, falei com meu marido, eu quero trabalhar na radiologia. Aí ele falou, então vamos fazer o seu currículo e enviar para a empresa. Aí eu encontrei 2 clínicas e mandei o currículo para essas 2 clínicas por e-mail. As 2 clínicas me chamaram para entrevista. A clínica Urânia, no 1º distrito. Aí o coordenador viu o que eu precisava para notificar, e falou assim, você tem que fazer 160 horas de estágio. O alemão ainda não está bom. Por favor, dedique-se muito a esse aprendizado do alemão, mas quando chegar a época desse estágio, desse treinamento de 160 horas, por favor, faça aqui conosco, que você vai trabalhar conosco. Tá. Ok, quando estiver pronto eu aviso. Aí a outra clínica também me ligou. Aí o chefe já veio me entrevistar, um dos donos da clínica, que é professor no ACARRA, né, de professor dos médicos, né, um radiologista, professor, Herr Professor, que professor é um super título. Sim. Cholakov. Aí ele falou assim, olha, já tem muito, precisa aprender o idioma, e se você trabalhar aqui, vai aprender mais. Com o que você trabalha? Eu trabalho na limpeza, sou Reinigungskraft, né, auxiliar de limpeza. Ele, então, peça demissão e vem trabalhar conosco como assistente, porque eu já sei que você tem autorização para trabalhar como auxiliar. Então, venha treinar aqui conosco, exame que você ainda não pode fazer, porque não está reconhecido. Enquanto isso, você vai posicionando, colocar bobina, ajudar o paciente a se trocar, chamar o paciente para o exame, mas não pode fazer o exame em si. Que bacana. Então, em março de 2019, eu comecei a trabalhar nessa clínica como Ordinationsgehilfin, que é assistente de ordenação, né? De consultório, assistente de consultório. Então, eu me mantive em contato com a área de radiologia. É lógico que de vez em quando eu fazia uns exames lá, viu, pessoal, mas não podia, não. Eu já sabia disso. Mas, matar a vontade. Oficialmente. Matar oficialmente. Matar o vício. E aí eu fiz o estágio lá onde eu trabalho mesmo, nessas 160 horas de prática, aí eu já podia fazer exame. Que legal. E depois dessa validação, ainda estava na corona crise, né? Desculpa, eu estou falando em alemão. Na crise do corona, é só inverter. Na crise do corona, redução da carga horária de todo mundo. Assim, foi o caos na economia, acho que no mundo inteiro, né? Sim. Muita gente desempregada, pessoal da gastronomia, artes, entretenimento, muito desemprego. Sim. Né? Foi, assim, muito sentido aqui também. Bem desafiador, né? Uhum. Aí a minha carga horária era de 15 horas, aí agora eu aumentei a minha carga horária, eu passei a trabalhar como técnico em radiologia, não tecnólogo, técnico, que eu tenho o reconhecimento como técnico. Tá. E agora eu faço os exames, e por que eu entrei para a mentoria? Não, eu quero saber carga horária de trabalho aí. Ah, sim. Carga horária, podemos trabalhar até 40 horas por semana, não tem a regulamentação de 24 horas por semana. Quanto ganha um profissional técnico iniciante? Iniciante. Em euros. Em euro. Por hora, por volta de 13 euros. Porque o salário é por hora. Certo. Então, você pode trabalhar uma carga horária menor do que a carga horária que você faz? Eu posso trabalhar Gerifung. Tem uma colega minha lá que já é aposentada, então ela trabalha só 9 horas por semana. Trabalha um dia por semana. Tá. É Gerifung, que é um contrato menor. Tá. Como ela é aposentada, ela não quer um contrato maior, porque senão ela vai ter que pagar imposto do ganho de aposentadoria e o salário que ela recebe. E nesse hospital que você trabalha, só você nessa clínica, só você de estrangeira? Não, Viena é difícil um lugar que só tem pessoa da área. Tem um colega da Espanha, que também é tecnólogo na Espanha e pediu a validação como técnico aqui. Tá. E tem uma da Bósnia, ela está em processo de reconhecimento, porque ela fez validação na Alemanha, mas não vale aqui. Eles deram a resposta, agora ela tem que correr atrás de tudo, e com crise de corona, fazer tudo de novo, mas também tecnóloga, e da área técnica mesmo de estrangeiro, tem eu, a Ivana da Bósnia, o Marcos da Espanha e a Ildiko da República Tcheca. Nossa, e me fala uma coisa, legal. Aí você está atuando, está exercendo a sua profissão, você chegou lá, você chegou no objetivo. Uhum. E aí vem a Márcia para nossas mentorias.
Em que momento você ficou sabendo do Instituto Simas de Ensino? Como você conheceu o Instituto? E por que você entrou em tantas mentorias? Me conta isso. Ó, lá na clínica, eles falaram assim, eu não só falaram, como eu observei, a gente não tem um setor específico, eu tive no Brasil, raio-x ou ressonância, tudo. Aqui a gente roda nos aparelhos. Faz Um tudo. dia você está na tomografia, no outro dia você está na mama, no outro dia você está no contrastado, no outro dia você está na ressonância. Então, e o horário de trabalho também, todos trabalham em tudo, para não ter injustiça. Eles têm muito isso aqui. Por que um trabalha só nisso e o outro tem que fazer o outro? Aí, então, e por que um trabalha só de manhã, o outro só no final do turno? Aí não pode, tem que ter a oportunidade mesma, todo mundo tem que ser tratado por igual, eles dão muito valor a isso aqui. Aí eles falaram, olha, você vai passar para a área técnica, tem que fazer mamografia e densitometria. Eu nunca fiz mamografia e densitometria no Brasil, vou ter que aprender aqui. Aí eu, estou perdida. Internet, curso online. Aí apareceu aquelas palestras, a primeira da mentoria. Foi em novembro, né? Novembro. Foi logo que estava fazendo as provas finais, né? Por causa da corona, que foi adiada. Eu falei assim, vou ter que aprender sobre mamografia, anatomia da mama, porque eu só fazia ressonância. Como que é que faz isso? Eu vou ter que aprender. Aí apareceu essa mentoria. Falei assim, graças a Deus. E a diferença de horário? Como é que você fazia? Qual a diferença de horário? Não, até hoje é um desafio. Eu não consigo, quase sempre eu não consigo acompanhar quando é ao vivo, porque já é 3 horas da manhã aqui, no outro dia eu vou ter que sair cedo para trabalhar. Mas e na semana intensiva, como é que você fez? A primeira, que foi de mamografia, como é que você fez? Com despertador. Você assistia de madrugada? Assisti palito. Eu tenho que conseguir, porque eu quero saber sobre mamografia. E aí vi a professora Nancy, a Imar e tudo. Falei, gente, amei a professora Vera. Assim, comprei a mentoria. Aí eu vi, vai ter densitometria. Aí eu já vi lá que tinha de tomografia. Falei assim, gente, eu vou comprar essa de tomografia também, vou ter que dar um jeito. E posicionamento radiológico, assim, essa também. Aí eu fiz mais a de mamografia, porque é que eu precisava mais, que eu já até concluí, aí eu tirei uma conclusão para eu ficar com 99% de conclusão. Quer dizer, você não conhecia o nosso trabalho, você foi totalmente na internet, participou das aulas intensivas, as semanas intensivas, e você entrou para quantas mentorias? 4. 4 mentorias. Tá valendo a pena? Nossa, muito. Aí acontece uma coisa que eu não sei o que é, não sei se é a mão de Deus. Por exemplo, eu vi a aula sobre crânio, né, do professor Roberto, e coincidentemente eu revi anteontem. Coincidentemente eu revi as linhas do crânio e a tal, né? Aí quando ontem chegou uma moça que caiu na rua, aí com um trauma occipital, foi para a clínica, aí o meu chefe falou assim, Márcia, normalmente a gente faz PA e perfil direito. Só que aí o trauma dela era do lado esquerdo e occipital. Aí o meu chefe falou assim, Márcia, ok, vamos fazer o perfil esquerdo e occipital. Aí, occipital. Professor Roberto, obrigada. Angular o raio central, angular o raio central para eu ver o occipital. Que legal. Né? Vamos fazer tal, né? Aí tem essas coincidências. O contrastado assim, que você contou também pra gente. Contrastado. Aí eu vi a aula de enema, aí eu falei assim, você tem enema opaco. Aí a gente tem que preparar o material todo e colocar a sonda. O médico injeta o contraste, mas a gente que coloca a sonda no paciente. Aí a dica é importantíssima. O senhorzinho estava super tímido, assim, aí, respira fundo, solta todo o ar, relaxa, solta todo o ar, coloca a sonda, coloca o pipo. Aí eu consegui colocar o pipo com esse solta todo o ar e o meu outro patrão, né, ficou observando isso, solta todo o ar e coloca, assim, ela sabe do que está fazendo, porque, assim, aí coincide, assim que eu vejo uma aula, não sei por que, coincide que aparece um exame daquela aula que eu vi há poucos dias. É uma coincidência. Você já pensou em comprar alguma coisa que você não tinha noção, você nunca tinha visto aquilo, e de repente você fala, vou comprar isso, e a partir daquele momento, você começa a enxergar
esse objeto, ou um carro, ou uma cor que você até então não prestava atenção no seu ambiente de trabalho, e a partir do momento quando você foca naquilo, você começa a perceber que está o tempo todo com você? Ah, gente, são tantas coisas. Um exemplo bem prático. Para que isso vai servir aqui? Aqui na. Tem que olhar para minha estante aqui. Vamos trazer um exemplo de um carro. Você olha uma marca de um carro que até então você não tinha percebido essa marca. E de repente você sai na rua e toda hora parece que você... Parece que eu vejo o carro. Não parece? Isso está acontecendo nesse momento. Parece que você leu o pensamento. Está acontecendo porque você está com foco. Com foco. Você agora está focada em buscar aprender uma coisa que você precisa aplicar isso. Então, talvez é um exame de crânio, talvez é um exame contrastado, talvez é um protocolo, mas é assim, é a questão de você estar focada nisso, e isso vai vir para você. Isso aconteceu, Márcia, com a sua vida, você contou aqui várias vezes, essa questão do seu foco, de você colocar o foco em uma coisa, fazer o que precisa ser feito, entrar em ação e isso dar certo e isso acontecer. É o que a gente precisa fazer com a nossa vida, principalmente para quem está começando agora aqui na profissão, está iniciando, né? E você trouxe isso nessa sua entrevista para a gente aqui, e foi algo assim incrível. Eu aprendi muito com você aqui, queria te agradecer por isso. Não. Eu que aprendo cada vez mais com vocês, com você, com seus áudios maravilhosos que eu ouço sempre, com os professores, professora Aimar, professora Vera, professor Roberto, os gestores, assim, cada vez que eu ouço a inteligência emocional, aí eu me lembro daquele meu primeiro emprego na radioterapia. Eu não percebi os meus erros, embora eu tentasse ser ótima profissional, mas tinha alguns erros de relacionamento que eu não percebia. Aí agora o povo tem essa oportunidade de ver isso, tem essas palestras de CIMAS. E aí eu uso aqui mesmo no meu trabalho. Aqui mesmo, quando tem. E se você tivesse esse conteúdo e esse conhecimento lá na época da radioterapia, como seria? Talvez fosse diferente, mas eu não era nova, mas era um pouco mais nova e não tinha vivido tudo aquilo, né? Aquela rejeição, talvez eu não percebesse tão de imediato também, aqueles erros, eu não sei. Você talvez me ajudasse. Talvez a gente... eu acho que chegou no tempo certo. Você contou uma vez que o seu marido ele fez uma atividade da... a roda da vida. Ele fez uma atividade e talvez, como você falou, talvez por você ser nova, talvez você nem aceitasse a atividade. Talvez você olhasse para aquilo e falasse o seguinte, não faz nenhum sentido para mim. Ao passar do tempo, ao passar dos anos, você ia ver que faz total sentido para você. E talvez hoje você está com essa consciência. E hoje você aceita fazer uma atividade como aquela. Talvez hoje você aceita ouvir meu áudio. Talvez hoje você aceita uma orientação. Talvez hoje você esteja num patamar ou num nível de consciência que você aceita qualquer tipo de informação que faça sentido para que você aprenda alguma coisa. E talvez isso só veio com a experiência, com os desafios da sua vida. Isso aconteceu comigo também. Quantas vezes a gente faz algumas coisas e tem consequências e a gente não aceita. E a gente sempre acha que a culpa é do outro. A gente sempre acha que é injusto, que não está certo. E a gente se revolta com isso. Só que as coisas da nossa vida, elas não acontecem para fazer com que você perca alguma coisa. Talvez hoje a gente está perdendo. Com essa pandemia, muitas pessoas estão perdendo. Mas como que nós podemos encarar isso como aprendizado? E é o que a gente traz aqui no Papo de Mentalidade X, quando a gente conta uma história. A Márcia trouxe aqui elementos que eu quero que todos vocês que tiveram essa oportunidade, ou para quem vai assistir depois, que você assista esse conteúdo com calma, observando você, a sua vida. Observando, será que você seria capaz de fazer o que a Márcia fez? Por várias vezes na vida dela, descer um degrau? Por exemplo, ela chegar lá na Áustria, em Viena, e falar, não, agora eu vou ser da limpeza, porque eu tenho um sonho, a minha meta é muito maior do que eu estou passando hoje na minha vida aqui. Será que todos vocês que estão aqui com a gente hoje, vocês aceitariam descer um nível
desse degrau? Voltar um passo. Fica essa reflexão para vocês a respeito disso, porque talvez quando você volta um passo, quando você desce um degrau da sua vida, talvez é para que você dê um impulso maior para a sua meta, para o seu sonho. E eu não estou falando para você aprender alemão, eu não estou falando para você aprender inglês, eu não estou falando para você ser uma doméstica, não que isso desmereça. A minha mãe foi doméstica e criou todos os seus filhos sendo doméstica, e todos têm a sua própria empresa hoje. Mas talvez você tenha que dar um passo atrás dentro da sua jornada profissional para você chegar no objetivo. Pensa a respeito disso. E, Márcia, mais uma vez, eu queria te agradecer. Eu queria que você deixasse uma mensagem de fechamento para eles a respeito de tudo isso que você viveu, né? Eu sei que está muito novo ainda você na profissão na Áustria, mas você já trouxe elementos para que eles acreditem que é possível construir uma linda história dentro da profissão, mas eu queria que você fechasse com uma mensagem para eles. Bem, pessoal, se vocês têm amor à radiologia ou à área que vocês escolheram, não importa qual, acreditem em vocês e busquem o conhecimento, o que eu tenho que fazer para conseguir atingir esse objetivo. Não importa o que o outro vai falar para te desencorajar. Mas, o que você quer fazer? O que está dentro de você? Você quer isso? Então, aproveita todos os momentos para aprender como que você vai fazer para chegar lá. Eu acabei de me formar, não tem vaga, mas tem uma vaga na recepção, por exemplo, da radiologia. Aceita essa vaga e você vai ter a chance de ter contato com o pessoal da área, né? E continue estudando, continue buscando conhecimento. Não se esqueçam de se alimentar bem, de cuidar da saúde, de fazer uma atividade física, de espairecer também, tirar alguns minutos do dia para vocês também, que isso faz parte. Cuidar da espiritualidade. E aí começa a acontecer essas coincidências, eu acredito nisso, né? Eu agradeço a minha vida, agradeço a minha mãe, eu agradeço o professor Lucivaldo todo dia, agradeço o Simas, agradeço outras pessoas, eles não sabem, mas eu agradeço a Deus, eu falo assim, olha, eu agradeço, eu sou grata, tem uma coisa que chama Ho'oponopono, né, eu falo assim, eu sou grata, todos são abençoados e eu sou grata, Márcia abençoada, eu sinto muito, por favor, me perdoa, sou grata, eu te amo. Para mim mesma, repita para você mesmo que você ama a você, para você amar o outro também, amar os pacientes. Você tem que se amar para você conseguir se sobressair, não importa a profissão que você escolheu, é cozinheiro, é faxineiro, é médico, é professor, como o professor Lucivaldo. Você tem que amar você, fazer bem a você, para você fazer bem aos outros também. Então, continue, vão em busca dos seus sonhos, não desistam. Não aceitem ser desencorajados. Quem te encoraja é você mesmo, e quem te desencoraja também é você mesmo. Exatamente isso. Eu mereço, eu crio, eu faço. Eu mereço, eu crio, eu faço. Todos os dias, acorda de manhã e fala, eu mereço, eu crio, eu faço. Está tudo dentro de você. Então é isso que a Márcia traz como ensinamento. Márcia, para a gente fechar com chave de ouro, me responde uma coisa. Hoje, você vive de radiologia? Eu vivo da radiologia desde 2004. Hoje eu vivo de radiologia aqui na Áustria. Só alguns meses, 3 meses, 6 meses, né, que eu fiquei fora aqui da radiologia, né, que foi de julho de 2018 até fevereiro de 2018, que foram esses meses. Aí eu já consegui um emprego numa clínica radiológica. E hoje a minha profissão aqui é técnica em radiologia. Olha só, eu queria te agradecer por você ter escolhido o Simas para fazer as suas mentorias, buscar o seu conhecimento. A gente tem uma preocupação, um cuidado muito grande na seleção dos conteúdos. E quando eu fiquei sabendo que você estava aí na Áustria, eu também não acredito muito que as coisas ficam acontecendo na nossa vida por um acaso, sabe? Eu acho que tudo tem um propósito. Eu falei para você, até mandei uma mensagem, eu pedi para que a minha equipe te enviasse essa mensagem. Eu vou para a Áustria de novo, eu vou lá no ECR de novo,
Nós vamos tomar um café aí em qualquer esquina de Viena. Aqui perto de casa, lá perto do local do congresso, eu conheço já vários locais lá na Viena International Center. Isso. Tem vários, ou aqui perto de mim tem vários aqui. Nós vamos tomar um café no Prata. Nós vamos falar sobre essa profissão. Nós vamos gravar vídeos juntos aí em Viena. Por quê? Porque a nossa história, ela precisa servir como inspiração para as pessoas. Precisa servir, sabe? A gente precisa mostrar para as pessoas, principalmente as pessoas da nossa profissão, que existe um lugar para se chegar, que é um lugar que as pessoas sonham. Você tem um sonho, você tem um desejo, uma vontade. Ninguém tem a capacidade de destruir isso. Ninguém tem. Só quem destrói o seu sonho é você mesmo, quando você desiste. Então, eu quero, Márcia, deixar aqui um compromisso com você, que no próximo evento aberto da Áustria, eu vou fazer de tudo para que a gente esteja aí em Viena, batendo um papo, sem essa crise, sem pandemia. Queremos que isso acabe. Para a gente falar um pouco mais da nossa profissão e para você me ajudar. Eu fiquei perto, eu fui sozinho as 2 vezes, e eu passei um sufoco. Imagino. Eu fui para Salzburgo e eu tinha que comprar o bilhete. E eu não conseguia comprar o bilhete para ir e voltar. Eu fui na casa de Mozart, né? Olha, já fui lá também, mas eu fiz acontecer. Você conseguiu. Isso que é... Eu consegui ir e voltei. Eu também penso assim. Eu fui e voltei, registrei os momentos lá, conheci Salzburgo, que eu queria conhecer, na verdade, a princípio era a cidade que eu queria... Na verdade, minha vontade é ir lá no museu de Reutlingen, né? Então, eu cheguei perto, falei, não, na próxima vez que eu vier para a Áustria, eu vou lá conhecer o museu, é minha vontade conhecer a casa de Reutlingen. Então, eu cheguei perto, que já foi um desafio, né? Mas eu superei, venci esse desafio, que era comprar o bilhete, ida e volta, porque depois foi tudo bem mais fácil. Mas eu quero te contar essa história aí, quando a gente estiver batendo um papo presencialmente, conhecer seu esposo. Muito bem-vindo. Manda um abraço para ele, agradece ele por ser essa pessoa que inspira, por ser essa pessoa que fez você acreditar, que ele mostrou que você não poderia desistir, porque se você desistisse, você não iria voltar, e você sabe disso. Se você volta para o Brasil, você não volta para a Áustria. Então, agradece ele por tudo isso também. Ok. Obrigado, viu? Obrigada. Boa tarde, pessoal. Até mais, pessoal. Obrigado.